Olá, meus amores! Professora Cíntia mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu vou estar dando breves explicações para ajudar nas atividades que vocês irão fazer, tá bom? Vamos lá? Bom, para começar, vamos lembrar das atividades do livro de português da página 26 e da página 30, tá bom? Quem lembra do poema Sono Pesado? Quem lembra? Sono pesado. Toca o despertador. E meu pai veio me chamar. Levanta! Filho, levanta! Tá na hora de acordar. Uma coisa, no entanto, impede que eu me levante. Sentado nas minhas costas, há um enorme elefante. O sono, que estava bom, fica ainda mais pesado. Como eu posso levantar com o bichão aí sentado? Espera um pouco, papai. Não precisa ser agora. Daqui a 5 minutos, o elefante vai embora. Mas meu pai insiste tanto que eu levanto. Carrancudo, vou para a escola. Que remédio, com um bicho nas costas e tudo. E aí, vamos pensar um pouquinho? Bom, se a gente for analisar, que gênero textual foi aquele texto? Sono pesado. Vamos lembrar um pouquinho que o sono pesado, ele é um poema, certo? Por que eu sei que ele é um poema? Lembra quando a gente estudou que poema são versos, que são as linhas, e que o conjunto desses versos se formam uma estrofe. Se o meu caderno tem a margem inicial aqui e a final aqui, observem só, ele não vai até o final da margem. Eu só vou escrever esse verso aqui e passar para a linha de baixo. Então, é um poema, porque tem versos e tem estrofes. Outra coisa que tem, o sono que estava bom fica ainda mais pesado. Como eu posso levantar com o bichão aí sentado? Olha a rima. Pesado e sentado. Então, aqui é outra característica do poema. Então, nós vemos que o sono pesado, ele é um poema, certo? Então, lembramos. Ele tem versos e estrofes e as rimas. Vocês observaram a imagem? Quem observou? Então, quem lembra do autor e do título? Vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem. Imagem e autor e título. O título está bem aqui, no início do texto, sono pesado. E a imagem mostra uma criança dormindo e o despertador aqui, ó, tocando. Também tem aqui ele indo para a escola. E será que realmente tem um elefante nas costas dele? E o autor? Quem viu o autor está no final do texto, que é o Cláudio Tebas. E essa história, esse poema, está no livro Amigos do Peito. Quem fez todos os desenhos é Eva Furnari. Então, a Eva foi encarregada de fazer as imagens, a ilustração do texto, tá bom? Bom, então a gente já viu que é um poema, nós observamos as imagens que tem tudo a ver com o texto,
né? O menino está dormindo, depois ele está indo para a escola. Nós vimos que o autor e o título está lá. Você concorda com o título Sono Pesado? Você acha que tá legal? Bom, eu acho que está, né? Porque ele estava num soninho gostoso e aí estava difícil para acordar para ir para a escola, né? Bom, e o autor nós vimos que é o Cláudio Tebas. Vamos pensar na história. Vamos analisar essa história. Toca o despertador. Tocou o despertador, é hora de acordar, certo? O pai que chama a criança. Filho, levanta. Tudo bem, tá na hora de acordar. Só que ele fala, uma coisa me impede. Sentado nas minhas costas há um enorme elefante. Será que tem realmente um elefante sentado nas costas da criança? Foi um sentido que ele usou que estava tão pesado de levantar que ele falou que tinha um elefante. Ele quis falar para o pai dele o quê? Nossa, tá difícil, pai, tá pesado. E aí ele vem. O sono estava bom, fica ainda mais pesado. Como eu posso levantar? Por quê? Ele coloca como se tivesse um bicho, um elefante nas costas dele. Mas isso impede que ele fique deitado? O pai dele faz com que ele se levante. E ele vai para a escola. E ele fala ainda que vai com um elefante nas costas, porque ele tá todo dorminhoco, né? E fala que ele ainda vai carrancudo. O que significa carrancudo? Alguém sabe? Olha aqui na legenda, ó. Carrancudo, que mostra no rosto o seu descontentamento, que ele está aborrecido, mal-humorado. Então, quem olhar para aquela criança naquele momento vai ver que ele está com uma cara ruim, com a cara chateada. Ele ainda pede 5 minutinhos. Ai, pai, 5 minutinhos o elefante vai embora. Mas não teve jeito, não é? E aí ele diz assim, vou para a escola. Que remédio? Será que ele quis dizer que remédio de tomar? Ou será que ele quis dizer, eu tenho outra solução? Então, aqui outra vez ele usou um nome de um objeto que não está no seu contexto verdadeiro. Ele usou uma metáfora. Ele quis dizer que o que eu posso fazer, né? Não tem outra solução. Quando a gente está doente, nós temos que tomar o remédio, senão a gente não sara. E ele não teve outra solução, a não ser ir para a escola. Por isso que ele colocou que remédio, não é? Então, ele teve que ir para a escola e ainda com aquele bichão nas costas. Ele quis dizer que tinha um elefante nas costas dele? Ele quis dizer que estava querendo dormir mais um pouquinho. Não é verdade? Bom, vamos ler agora um texto do gênero textual conto. Eu quero que vocês observem o formato do texto, a imagem e o assunto. Será que vai ter a mesma relação? Vamos lá? Clarice Bian sou eu. Bom, pelo menos o título que já está aqui é diferente, né? Clarice Bian sou eu. Bom, olha a imagem. A imagem mostra um quarto também, mas não tem ninguém dormindo, certo? E por que eu disse logo no início que era um conto? Alguém está vendo versos? Alguém está vendo estrofes? Não, porque se a margem do meu caderno fosse aqui, ó, margem inicial, margem final, tá vendo? Eu iria começar na margem, iria até o final e só depois passaria para a linha de baixo.
Então, não tem verso, não tem estrofes. Então, é um conto. Por que que é um conto? Vamos ver? Esta sou eu, Clarice Bian. O que significa esses pontinhos aqui? É porque, para a história não ser tão longa, o livro diminuiu, resumiu e tirou essa parte. Mas quem for procurar, pesquisar, vai ver que a história é maior, tá bom? Voltando lá no primeiro parágrafo, que aqui a gente já fala parágrafo, tá bom? O que é parágrafo? É esse espaço da minha margem inicial até aonde eu começo a escrever. Geralmente é um dedinho ou 2 dedinhos de espaço. Esta sou eu, Clarice Bian. Aí na linha de baixo, ele pulou um pedaço, mas ele também deu o espaço do segundo parágrafo. Olha só, o segundo parágrafo. E no terceiro parágrafo, ele já começa a falar. Eu gosto de paz e sossego, mas no meu quarto é impossível. Estou sempre correndo por aí. Meu quarto é pequeno, cheio de coisas amontoadas. Gosto de ter um montão de coisas. Nunca se sabe. De repente, posso precisar. Quarto parágrafo. Tenho um irmão mais novo, o grilo falante. Quinto parágrafo. Olha lá, 2 dedinhos. Como tenho que dividir meu quarto com ele, fiz uma linha bem no meio. Se ele encostar o dedo do pé no meu lado, ai dele. E o sexto parágrafo, o autor termina com esses 3 pontinhos aqui, que quer dizer, a história não finaliza aí, tem mais história. E quem que é o autor? Lauren Chen. E quem traduziu a história foi o Érico Assis, tá bom? Érico Assis, que traduziu essa história. Viu que não tem nada a ver com a história do sono pesado? Aqui fala de uma menina e que ela gosta de sossego. Então, ela fica no quarto? Não, porque o quarto dela é todo amontoado, é pequeno. E além de tudo, ela divide o quarto com o irmão dela. Ela está contando, olha só o conto. Ela está contando, ela está falando de como é a vida dela, um pedacinho da vida dela, como que é o quarto dela. Por que vocês acham que ela chama o irmão de grilo falante? Será que é uma criança que fica caladinha, comportadinha? Ou será que é aquela criança que fala o tempo todo? Não é? Falante não é de falar? Outra coisa, aqui ela também diz que tem um montão de coisas. Por quê? Porque ela não sabe, às vezes ela vai precisar de alguma coisa. E outra coisa que ela conta dela, ela corre sempre, né? Ela tá sempre correndo. E se a gente observar a imagem agora, nós vamos observar que no quarto dela tem alguma coisa organizada aqui? E por que ela fala pro irmão assim, ó? Se ele encostar o dedo do pé no meu lado, ai dele. E aí, vocês acham que o que acontece? Nada de bom, não é verdade? Bom, no livro de português, da página 31, nós temos atividades sobre esse texto. Vamos lá? 2. Nos poemas destas unidades, que foi aquele abraço passo a passo e o sono pesado, né? Nós tivemos 2 poemas. Você observou que as linhas são mais curtas e não vão até a margem
direita da página, que é aquela margem final. E você já estudou que cada linha de um poema é chamado de verso. Beleza? Nós já falamos sobre isso. Discuta a questão abaixo com os colegas. O professor vai registrar na lousa a conclusão da turma. Bom, como nós estamos nas aulas online, é difícil, né? Mas vamos tentar. Em relação à organização do texto, na página O Conto Clarice Bin, Sou Eu, é diferente de um poema. Por quê? Lembra que a gente falou sobre isso? Que a Clarice Bin, eu começo a escrever na início da minha margem e vou até o final da minha margem. E nos poemas, não. Então, aqui nessa atividade, vocês não precisam escrever nada, tá bom? Porque a gente já sabe que o poema, versos, são curtos. Ele não chega até o final. É muito difícil a gente ver um verso muito longo, tá bom? Bom, 3. Das palavras a seguir, quais indicam as características? O que vai falar do jeito da personagem Clarice Bin? Vamos marcar? Ela é engraçada? Quem achou a Clarice engraçada? É, né? Porque ela, de certa forma, foi muito engraçada. Ela é triste? Ela é alegre, sim, apesar de ser brava, né, gente? Ela é criativa? É, porque ela vai juntando um monte de coisas, vai que precisa de alguma coisa. Ela gosta de criar. Eu posso falar que a Clarice é organizada, lembra da imagem? E lembra que ela fala do quarto, que é tudo bagunçado, que é tudo amontoado? Então, nada de organizada, ela é desorganizada. Ela é tranquila? É, né? Eu posso falar que ela é tranquila. E ela é implicante? Eu posso falar que ela é implicante? Claro que sim! Ai, professora, mas por quê? E se o irmão dela pisar com o dedão lá do lado dela, o que acontece? Então, ela é implicante, sim. Então, marca aí. Essa aqui você vai marcar no seu livro, tá bom? Justifique oralmente as suas escolhas usando como referência os trechos dos contos. Isso nós já fizemos, tá bom? 4. Escreva 3 palavras que, na sua opinião, dizem como você é. Eu quero saber aqui. Você vai escrever 3 características suas. Você é organizado? Você é tranquilo? Você é falante? Você é tímido? Você é engraçado? Você é triste, alegre, criativo? Então, você vai escolher 3 características suas e vai anotar aí. Tudo bem? Um beijo e até a próxima!